Justo antes de o juiz bater o martelo e condenar a cozinheira por roubo, uma menina de 11 anos pede a palavra e ergue um celular. O que ela mostra ali faz a sala inteira se levantar. O fórum estava cheio, mas o ar parecia vazio. Cheirava a madeira velha, papel guardado e um medo quieto. Não aquele medo que grita, e sim o que pesa. Um medo que faz gente adulta olhar para o chão, como se até levantar a cabeça pudesse virar um erro. No centro da sala, algemada, com o peito apertado e a garganta seca, estava Joana Ferreira, 40 anos, uma mulher negra, ainda com a roupa simples de trabalho. Ela não teve nem o direito de trocar de vestido quando a levaram. A pele estava pálida de cansaço, os lábios rachados, mas o olhar ela mantinha. Havia ali uma dignidade que parecia fora de lugar, naquele ambiente feito para encurralar pessoas. Lá em cima, no estrado, o juiz Renato Vasconcelos a observava com frieza, como quem avalia algo incômodo antes de eliminar. Joana Ferreira, leu ele com voz firme e distante. A senhora está sendo acusada do furto de um colar de diamantes avaliado em cerca de R$1 milhão, de propriedade da senhora Patrícia Albuquerque. Pela gravidade do fato e considerando a sua condição financeira, a ausência de defesa particular e o acesso direto à residência da suposta vítima, este juízo entende haver risco de fuga. Joana tentou falar, mas o nó na garganta cortou a voz pela metade. Ela tinha passado 12 anos naquela casa. 12 anos cozinhando, limpando, organizando, servindo. 12 anos engolindo humilhações e guardando um segredo que queimava por dentro todas as noites. E agora estava ali, chamada de ladra pela mulher que, na verdade, tinha roubado tudo dela. A decisão preliminar, continuou o juiz, será de 15 anos de reclusão, sem direito à fiança. Um murmurinho atravessou a sala. O defensor nomeado, um rapaz jovem que tinha recebido o processo há pouco tempo, mal conseguiu levantar os olhos. Parecia já derrotado. Não tinha tempo, não tinha prova, não tinha respiro. Na primeira fileira, Patrícia Albuquerque estava vestida de preto, como se estivesse num velório. Chorava com elegância, secando lágrimas certas com um lenço fino. Ao lado dela, o advogado Caro, conhecido por vencer onde quer que entrasse, assentia com o queixo erguido, satisfeito. Esse colar era da minha mãe, Patrícia disse quando lhe deram a palavra, com a voz quebrada no ponto exato. O valor sentimental é impossível de medir. E essa mulher a quem eu abri as portas, me roubou. Joana, por fim, encontrou a própria voz. Eu não roubei nada, disse, firme, mesmo tremendo. Eu sou inocente. O juiz a interrompeu com uma batida do martelo. Silêncio. As provas são contundentes. O colar foi encontrado entre os seus pertences. Porque alguém colocou lá, Joana conseguiu dizer. O juiz levantou a sobrancelha. A senhora está acusando a senhora Albuquerque de mentir? Joana encarou Patrícia. Por um segundo, o choro da rica travou. Os olhos se encontraram e Joana viu ali o que sempre viu. Ódio puro, bem vestido, perfumado, disfarçado de classe. Sim, Joana respondeu. Ela está mentindo. O juiz soltou um sorriso mínimo, como se aquela resposta fosse exatamente o que ele queria ouvir. Conste em ata, a acusada tenta difamar a vítima. Isso agrava a situação. Joana sentiu o chão balançar. Estava tudo armado. O tom do juiz, a velocidade do julgamento, a certeza no olhar do advogado, tudo parecia uma peça ensaiada. Mas por quê? Por que tanta energia para destruir uma cozinheira? A resposta estava ali, na terceira fileira do público. Uma menina de 11 anos, trança bem feita, mãos pequenas apertadas no colo. Beatriz, a filha de Patrícia. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. O defensor se levantou, sem entusiasmo. Chamava-se Diego Nunes, tinha 28 anos, e aquele era só o quinto caso dele. Os 4 anteriores tinham terminado mal. Excelência, começou Diego com a voz insegura. Minha cliente sustenta que é inocente. Eu peço mais tempo para reunir provas. O juiz nem virou o rosto. A defesa teve tempo suficiente. O julgamento prossegue. Mas eu fui designado há 48 horas. Eu não consegui. Renato Vasconcelos inclinou a cabeça com um veneno calmo. O senhor está questionando a eficiência deste juízo, doutor? Diego engoliu em seco. Contrariar aquele juiz era, na prática, abrir a própria cova profissional. Não, excelência. Eu só peço consideração. Consideração, repetiu o juiz com ironia.
A senhora Albuquerque encontrou o colar escondido entre as roupas da acusada. Há fotografias, há testemunhas do momento da descoberta. O que mais o senhor precisa? Uma confissão assinada? Algumas pessoas riram. Joana fechou os olhos e voltou ao instante exato em que tudo começou a desabar. 3 dias antes, ela estava na cozinha preparando o café. Ovos mexidos, frutas cortadas, café passado. Então ouviu o grito de Patrícia, vindo do andar de cima. Meu colar! Sumiu! Alguém roubou meu colar! Joana subiu correndo. Patrícia estava no quarto com a caixa de joias aberta, vazia. Os funcionários se reuniram no corredor. O jardineiro Seu Geraldo, a arrumadeira Fátima, o motorista Carlos Eduardo. Ninguém entendia nada. Ninguém sai desta casa até esse colar aparecer. Patrícia ordenou. Chamaram a polícia. 2 agentes revistaram cômodo por cômodo. Quando entraram no quarto pequeno de Joana, na área de serviço, acharam o colar embrulhado numa blusa dentro do armário. Eu não coloquei isso aí, Joana disse, mas as palavras bateram e voltaram. Os policiais a algemaram enquanto Patrícia apontava o dedo. Ladra, ingrata, 12 anos te dando trabalho e é assim que você paga. Na escada, Beatriz observava tudo com o rosto parado, como se não soubesse onde colocar os olhos. Quando ela cruzou o olhar com Joana, viu algo que não esperava. Não viu culpa. Viu uma tristeza antiga, funda, como se Joana já soubesse que aquele dia ia chegar. De volta ao fórum, a sessão continuava. O advogado de Patrícia, Paulo Siqueira, apresentou as provas. No telão, o colar brilhando no meio das roupas. Depois, o armário aberto. Depois, Joana chorando enquanto era levada. Como este juízo pode observar, Paulo disse. Não há dúvida, o colar estava em posse da acusada. Além disso, há um contexto financeiro. Registros apontam dívidas. Isso não é verdade, Joana soltou, sem conseguir segurar. O juiz bateu o martelo. Mais uma interrupção e a senhora será retirada. Paulo sorriu, tranquilo. 3 meses de aluguel atrasado e uma dívida hospitalar de 5 anos atrás. O motivo é evidente. Precisava de dinheiro. Joana apertou os punhos. Sim, tinha conta, tinha boleto, tinha vida difícil, mas nunca roubou. E principalmente nunca roubaria daquela casa. Não por Patrícia, por Beatriz. Paulo continuou. Também temos o depoimento da senhora Albuquerque. Patrícia se levantou com a postura de quem conhece palco. Joana sempre foi reservada. Eu a contratei porque ela precisava. Senti pena. Com o tempo, comecei a notar comportamentos estranhos. Eu a encontrava em áreas da casa onde não tinha por que estar. E às vezes, eu via aquele olhar, um olhar de desejo pelas minhas joias. Mentira! Joana explodiu. Silêncio, ordenou o juiz. Patrícia deixou cair uma lágrima bem calculada. Eu abri minha casa, eu dei trabalho, e ela me paga roubando a única coisa que eu tinha da minha mãe. O público murmurou. O julgamento parecia decidido. Joana era culpada. Mas Beatriz não olhava para a mãe com admiração. Olhava com dúvida. Porque 3 noites antes ela tinha visto algo que ninguém mais viu. Algo que ela não entendeu na hora. Algo que, por impulso, ela gravou no celular sem saber por quê. Antes de continuar com a nossa história, eu quero mandar um abraço especial para quem acompanha a Dose de Conhecimento no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, no Peru, na Espanha, na Itália, na Venezuela, no Uruguai, no Paraguai, na República Dominicana, em Porto Rico, em El Salvador, no Equador, na Bolívia, no Chile, na Argentina, na Costa Rica, em Cuba, no Canadá, na França, no Panamá, na Austrália, na Guatemala, na Nicarágua e em Honduras. De que lugar você está assistindo? Comenta aqui para eu te mandar um salve. Deus abençoe você e sua família. Dose de Conhecimento. Agora, voltando para a história. O juiz folheou os papéis com uma solenidade que parecia falsa. Todo mundo na sala sentia. A sentença já estava pronta. Só faltava ser dita. Diante dos depoimentos e das provas, este juízo declara a senhora Joana Ferreira culpada pelo crime de furto qualificado, com abuso de confiança. Joana sentiu as pernas falharem. A pena definitiva será de 15 anos, em unidade prisional feminina, sem direito à fiança e sem benefícios nos primeiros anos, conforme as circunstâncias. Não, Joana murmurou. Não pode ser. Diego baixou a cabeça, derrotado. Patrícia levou o lenço aos olhos e por trás do tecido escondia um sorriso. O juiz levantou o martelo para o golpe final e nesse instante as portas do fórum se abriram de uma vez. Todo mundo virou. Uma menina entrou correndo, ainda de uniforme escolar, a trança já meio solta. Era Beatriz Albuquerque. Espera, ela gritou. Eu preciso falar. O juiz franziu a testa. Quem deixou essa criança
segurança entrar. Segurança, retirem imediatamente. Não, Beatriz correu até a frente. Eu tenho uma prova. A Joana é inocente. O murmúrio virou tumulto. Patrícia se levantou, pálida. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar na escola. Eu saí escondida, Beatriz respondeu, porque eu sabia que hoje vocês iam condenar ela e eu não podia deixar. O juiz bateu o martelo. 1, 2, 3 vezes. Ordem, ordem na sala. Eu tenho um vídeo, Beatriz gritou tirando o celular do bolso. E todo mundo tem que ver. O silêncio caiu pesado. Patrícia deu um passo na direção da filha, a raiva contida. Me dá esse celular agora. Não, Beatriz recuou. Eu não vou deixar você acabar com a Joana. Ela não fez nada e eu tenho a prova. O juiz olhou para Patrícia. Por um segundo os olhos dos dois se encontraram. Foi rápido, mas Joana viu. Não era só conhecido. Havia ali um acordo, um alinhamento que ultrapassava um julgamento. O promotor André Moraes, que até então tinha falado pouco, se levantou. Excelência, eu peço que o material apresentado seja anexado e imediatamente analisado. Se for relevante, este juízo tem obrigação de considerar. O juiz apertou o maxilar. Isso é irregular. Irregular é condenar alguém sem analisar uma prova que pode inocentar. André respondeu firme. O juiz não esperava resistência. André era antigo no sistema e tinha reputação de não se vender. Ela tem 11 anos, o juiz disse. Não pode ser considerada testemunha. Eu não estou pedindo depoimento, André respondeu. Estou pedindo análise de prova material. Um vídeo pode ser periciado, independentemente da idade de quem gravou. Patrícia interferiu com uma voz ensaiada, trêmula. Minha filha está emocionalmente abalada desde que o pai dela nos deixou. Ela inventa coisas, se apegou demais aos funcionários. Eu não estou inventando, Beatriz disse, firme. E meu pai não foi embora. Você fez ele ir. O burburinho cresceu. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Menina, entregue o aparelho ao promotor. Não, Beatriz disse. Eu quero que todo mundo veja agora. André se aproximou com calma. Beatriz, o que esse vídeo mostra? Mostra quem colocou o colar no armário da Joana. O silêncio ficou absoluto. Quando você gravou? 3 noites antes dela ser presa. André virou para o juiz. Excelência, isso é potencialmente decisivo. Se este juízo se recusar a analisar, é nulidade grave. O juiz ficou encurralado. Se negasse, chamaria a atenção. Se aceitasse, podia perder o controle do teatro. Ele olhou para Patrícia, boca travada, pânico por trás da máscara. Está bem, o juiz disse, enfim. Reproduzam o vídeo. Mas se isso for farsa, haverá consequências. Beatriz caminhou até o centro segurando o celular com as 2 mãos. Não é farsa, é a verdade. Conectaram o aparelho ao telão. A tela ficou preta por alguns segundos. Depois, a imagem tremeu e tomou forma. Um corredor comprido, quase escuro. No canto, o horário. 2h47. Uma porta abriu. Uma mulher apareceu de robe claro. Patrícia. Ela olhava para os lados, andando na ponta dos pés. Ninguém respirava. No vídeo, Patrícia foi direto para a porta do quarto de Joana, na área de serviço. Entrou. A câmera ajustou pela fresta. Patrícia abriu o armário, tirou algo do bolso. O colar de diamantes. Enrolou numa blusa e empurrou para o fundo, com calma. Fechou com cuidado. Antes de sair, parou no corredor e sussurrou. Claro, essa mulher não pode continuar nesta casa. Ela sabe demais. O vídeo acabou. O fórum inteiro congelou. Joana chorava, mas não de tristeza. Era alívio. Era a verdade finalmente respirando. Patrícia se levantou tremendo. Isso é falso. Ela manipulou. É montagem. André olhou para ela incrédulo. Senhora Albuquerque, dá para ver claramente a senhora plantando o colar. Como a senhora explica? É um truque. Ela tem acesso à tecnologia. Ela, uma menina de 11 anos, fez um truque perfeito às 3 da manhã. André balançou a cabeça. Isso não se sustenta. O juiz bateu o martelo com força. Ordem. Esse vídeo exige perícia técnica. Declaro recesso de 3 dias. Objeção. André elevou a voz. Isso é prova direta. Parar agora é dar tempo para... Eu já decidi. Cortou o juiz, levantando-se. Recesso. Enquanto os agentes levavam Joana, Beatriz conseguiu se aproximar e sussurrar no ouvido dela. Eu vou te tirar daqui, eu prometo. O recesso de 3 dias não era para perícia. Era para ganhar tempo. Naqueles dias, a mansão virou uma prisão para Beatriz. Patrícia tirou o celular, computador, até o controle da TV. Mandou os funcionários não falarem sobre o fórum. Beatriz ficou horas olhando a rua pela janela e entendendo pela primeira vez que luxo também prende. As mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. A raiva de ver a própria mãe armando tudo com frieza. Na primeira noite, Beatriz ouviu Patrícia no escritório falando ao telefone. Ela não entendeu tudo, mas pegou trechos que gelaram. Controlar o vídeo,
Desacreditar. O promotor não coopera. Renato está nervoso. Patrícia não estava preocupada com a verdade. Estava preocupada com o estrago. Na segunda noite, Beatriz fingiu dormir cedo. Quando a casa ficou silenciosa, ela foi até o escritório. A porta estava trancada, mas Beatriz lembrava um truque antigo que Joana tinha ensinado quando ela era pequena. Apertar o ponto certo do batente onde a madeira cede. Entrou com o coração batendo no peito. Ela não sabia exatamente o que procurava. Só sabia que Patrícia escondia algo maior do que um colar. Abriu gavetas, mexeu em pastas, leu títulos que não entendia direito. Na última gaveta, encontrou um envelope com fotos. Ao puxar, perdeu o ar. Patrícia abraçada com o juiz Renato Vasconcelos, beijando, rindo, em um lugar que parecia hotel. Atrás, datas de 15 anos antes. Beatriz ficou tonta. Se a mãe e o juiz tinham aquilo, então o julgamento era uma mentira. Ela continuou procurando e achou uma pasta fina com documentos médicos. Havia termos difíceis, mas uma frase se repetia, clara e brutal. Diagnóstico: infertilidade irreversível. A paciente Patrícia Albuquerque não pode conceber filhos de forma natural nem assistida. O chão pareceu inclinar. Beatriz releu e releu. Se Patrícia não podia ter filhos, então quem era ela? A porta do escritório abriu de uma vez. Patrícia estava ali, com o rosto duro, uma raiva que Beatriz nunca tinha visto. O que você está fazendo? Beatriz ergueu os papéis com as mãos tremendo. Quem sou eu, mãe? De onde eu vim? Patrícia atravessou a sala em 3 passos e arrancou os documentos. Isso não é assunto seu. É sim, Beatriz apontou a frase. Isso diz que você não pode ter filhos. Então eu sou o quê? Eu fui adotada? A bofetada veio rápida. Beatriz sentiu o rosto queimar e depois um silêncio estranho, como se a casa inteira tivesse prendido o ar. Nunca mais fala isso, Patrícia sussurrou, com uma calma perigosa. Você é minha, entendeu? Minha. Beatriz tocou a própria face. As lágrimas vieram, não de dor, mas de indignação. Eu vou descobrir a verdade, ela disse, engolindo o choro. E quando eu descobrir, todo mundo vai saber quem você é de verdade. Patrícia sorriu frio, mas os olhos denunciaram pânico. A gente vai ver. Naquela madrugada, antes que Patrícia controlasse cada passo, Beatriz encontrou um celular velho numa gaveta da cozinha, usado para emergências. Com pressa e cuidado, enviou as fotos para o contato que lembrava do fórum, o promotor André Moraes. Escreveu só: olha isso, é real, minha mãe e o juiz, por favor. Apagou tudo e devolveu o celular ao lugar. André não passou os 3 dias esperando o laudo. Pediu perícia independente, registrou suspeitas formais e acionou instâncias superiores. Ele sabia, o recesso era a janela para apagar rastros. Na mesma noite, o juiz Renato Vasconcelos apareceu na mansão. Patrícia o recebeu no escritório. Havia vinho na mesa, mas não havia paz. Como você deixou isso acontecer? Ela disparou. Era para ter acabado naquele dia. O juiz serviu o uísque. Você criou essa menina. Como ela conseguiu te gravar? Eu achei que ela dormia. Pois não dormia. E agora o vídeo está no processo. Patrícia respirou fundo, tentando manter controle. Some com isso. Eu não posso, ele disse. Isso chama atenção. E o promotor é problema. Não se dobra fácil. Então acha algo contra ele. O juiz a olhou frio. Engraçado você falar de coisa suja. Patrícia apertou a boca. Não começa, Renato. Se eu caio, você cai. Eu sei. Por isso estou aqui. O silêncio pesou. Então ele perguntou: por que agora? A Joana ficou 12 anos aí. Por que derrubar ela justamente agora? Patrícia demorou, como se odiasse a resposta. Porque a Beatriz vai fazer 12. E daí? O pai dela deixou um fundo no nome da filha biológica. Ele ativa aos 12 anos. Eu só descobri faz 2 meses. Se a Joana continuar perto e alguém investigar, vão descobrir que a Beatriz não é minha filha. O juiz entendeu. E tudo desaba. Exato. Patrícia soltou o ar. A Joana sabe demais. Enquanto isso, Joana voltou para a cela. Outras internas olhavam com curiosidade e ironia. Uma mulher mais velha disse, amarga: e aí, o que você fez? Nada, eu sou inocente. Todas somos, querida. Joana sentou, fechou os olhos e pensou em Beatriz. Pensou na coragem, mas também no risco. Patrícia não perdoava. E Beatriz? Beatriz era a filha que Joana tinha guardado em silêncio por 11 anos. A menina arrancada dos braços dela quando ainda era bebê. Tudo tinha começado com Henrique Albuquerque. Henrique era o oposto de Patrícia. Onde ela era gelo, ele era calor. Quando Joana chegou
chegou na mansão, não foi como cozinheira, foi como administradora. Ela tinha estudo, referência, experiência. Henrique a escolheu entre muitos candidatos. Com o tempo, o trabalho virou conversa. A conversa virou confiança. E a confiança virou um sentimento grande demais para caber na realidade. Joana nunca quis se envolver com um homem casado, mas Henrique contou a verdade. O casamento era fachada. Patrícia tinha escolhido Henrique por dinheiro e posição. Quando ele falou em separar, ela ameaçou destruir a vida dele. Quando Joana engravidou, Henrique prometeu proteger. Não conseguiu. Uma semana depois do parto, Patrícia apareceu com advogados e documentos. Registraram o bebê como filha de Patrícia e Henrique. Joana recebeu duas opções: calar ou ser presa por um crime inventado. Joana calou para não perder a filha de vez. E ficou na casa, rebaixada a cozinheira, humilhada, vigiada, mas perto de Beatriz. O terceiro dia do recesso chegou ao fim. A sala estava lotada, imprensa do lado de fora. Beatriz apareceu acompanhada por uma assistente social. Já corriam rumores de agressão. O juiz Renato entrou com olheiras. Retomamos a sessão, anunciou. A perícia concluiu. O vídeo é autêntico. Um murmúrio atravessou o fórum. Patrícia fechou os olhos. O juiz tentou salvar o próprio barco. Ainda assim, isso não prova a inocência da acusada. O vídeo não explica como o colar chegou. Objeção. André levantou na hora. Essa interpretação não se sustenta. O juiz bateu o martelo. Não tolerarei interrupções. André não sentou. Eu tenho informações novas sobre a integridade deste processo. Um conflito de interesse que deveria ter afastado Vossa Excelência. Ele tirou um envelope. Eu tenho provas de relação pessoal com a senhora Patrícia Albuquerque há 15 anos. A sala explodiu. O juiz bateu o martelo até a mão escorregar. Calúnia, desacato, pode me acusar do que quiser. André respondeu. Primeiro, olhe as fotos. As imagens passaram de mão em mão. O juiz e Patrícia, íntimos, com datas antigas. Depois, transferências mensais da empresa de Patrícia para a conta pessoal do juiz. O juiz empalideceu. Um oficial se aproximou e falou baixo no ouvido dele. Renato Vasconcelos afundou na cadeira. As instâncias superiores foram notificadas, anunciou o oficial. O juiz Renato Vasconcelos está suspenso enquanto as acusações são apuradas. Patrícia entendeu num segundo que a rede dela começava a rachar. O caso foi redistribuído para a juíza Beatriz Lacerda, conhecida por firmeza e integridade. A primeira decisão dela foi soltar Joana com medidas, enquanto apuravam as irregularidades. Quando Joana saiu, Beatriz estava esperando. Eu não ia deixar você apodrecer lá dentro, disse a menina, abraçando. Joana segurou forte. Como você conseguiu aquelas fotos? Eu achei no escritório da minha mãe. Enviei para o promotor antes dela pegar meu celular. Isso foi perigoso. Eu não ligo, Beatriz respondeu cortando. Você foi a única pessoa que me amou de verdade. Joana travou. O que você quer dizer? Beatriz puxou ar, como se coragem também doesse. Eu encontrei os exames. Eu sei que ela não pode ter filhos. O mundo parou. Você é minha mãe de verdade, né? Joana sentiu que não tinha mais onde esconder a verdade. Sou, ela disse, quase sem voz. Eu sou sua mãe. Beatriz abraçou Joana como se tivesse medo de ser separada de novo. Ah, por que você nunca me contou? Porque se eu contasse, ela me destruía e eu não teria visto você crescer. Eu preferi ser sua cozinheira a não ser nada na sua vida. Beatriz apertou os dentes. Isso acabou. Ninguém mais separa a gente. Joana queria acreditar, mas sabia que Patrícia não era mulher de desistir. E havia mais. Henrique, o pai biológico, o homem que sumiu há 11 anos, talvez não tivesse ido por vontade própria. André, desconfiado, investigou e encontrou pagamentos mensais para uma clínica em Buenos Aires há 11 anos. Procurou o seu Geraldo, o jardineiro antigo. No começo ele se recusou. Verdade é perigosa, ele disse. Mais perigoso é deixar inocente pagar. André respondeu. Seu Geraldo, por fim, confessou que Henrique tinha deixado uma carta guardada para um dia ruim. Estava numa caixa de metal, escondida. André leu. Se você está lendo isto, algo deu errado. Eu sou Henrique Albuquerque. Sou o pai biológico de Beatriz, nascida em 15 de março. A mãe dela é Joana Ferreira. Patrícia me obrigou a sair do país sob ameaças. Patrícia não pode ter filhos. Deixei um fundo para minha filha que ativa aos 12 anos. Os documentos estão com o contador Matheus Pacheco. Protejam minha filha. André dobrou a carta. Isso muda tudo. O contador Matheus Pacheco tremeu quando André o procurou. Se eu entregar documentos, eu morro. Se não entregar, você vai morrer pela consciência. André respondeu. Matheus se quebrou. Tem uma coisa
coisa que o senhor não sabe. Henrique está vivo. André ficou imóvel. Como você sabe? Porque eu mando dinheiro todo mês para uma clínica em Buenos Aires. Que tipo de clínica? Mateus engoliu seco. Clínica psiquiátrica. Ela internou ele lá. Falsificou documentos. Pagou para ninguém perguntar. Ele ficou preso 11 anos. A raiva subiu em André como fogo. Eu quero tudo. Fundo, transferências, registros, tudo. Mateus fechou os olhos. Eu entrego. Mas depois, eu preciso sumir. Mateus cumpriu a palavra no dia seguinte, mas chegou como alguém que se sente observado. Boné baixo, uma pasta dentro de uma sacola de mercado, olho em cada sombra. Não posso ficar, ele disse. Se me virem aqui, acabou. André trancou a porta. Me dá tudo. Mateus abriu a pasta. Havia cópia do fundo, e-mails impressos, ordens de internação, notas mensais da clínica, extratos de transferências que alimentavam a corrupção como goteira constante. E havia uma lista de pagamentos de consultoria que, na prática, eram propina. André folheou com o rosto duro. Isso aqui não é um crime só, é um sistema. Mateus baixou a cabeça. Sempre foi. Patrícia não age sozinha. Ela compra silêncio. Quem mais? Mateus hesitou. Tem gente grande, empresário, advogado, político. Eu só fazia número. André guardou tudo com cuidado. A partir de agora você precisa de proteção. Mateus soltou um riso sem humor. Proteção de quem? Dos mesmos que vendem proteção? André sustentou o silêncio por um segundo. Proteção da verdade. É a única coisa que eles não conseguiram comprar. Mateus levantou. Então anda logo, doutor. Porque quando ela souber que eu falei, ela vem pra cima de todo mundo. 2 horas depois, Mateus desapareceu. Deixou o celular, cartão e uma nota curta na porta de uma igreja. Fiz o que eu devia. Agora, eu corro. Sumiu. Isso virou mais uma prova de que o caso estava vivo, mordendo. E também foi aviso. Patrícia ainda tinha mãos longas. Enquanto André montava a investigação, o inesperado aconteceu. A campainha tocou no apartamento temporário onde Joana e Beatriz estavam. Joana abriu com cautela. Na porta havia um homem magro, barba grisalha, olhar fundo, e uma expressão que Joana conhecia de memória. Joana, ele disse com voz rouca. Sou eu. Joana levou a mão à boca. Chorou sem pedir permissão. Henrique. Beatriz apareceu atrás, desconfiada. Quem é? Henrique olhou para ela pela primeira vez em 11 anos. A bebê que arrancaram já não existia. Havia uma menina forte, valente, com os olhos de Joana. Eu sou seu pai, ele disse, e eu vim terminar o que eu devia ter feito há muito tempo. Beatriz não correu para abraçar. Por que você foi embora? Henrique travou a mandíbula. Eu não fui. Me trancaram. Ele contou da clínica, dos remédios, da confusão, dos dias que viraram anos. Contou que um médico mais novo viu inconsistências e abriu uma brecha. Contou que, quando pagamentos falharam, o lugar ficou menos blindado. Contou que saiu como deu, guiado por uma mensagem que chegou por caminhos tortos. Beatriz precisa de você. Joana está em perigo. André, quando viu Henrique, entendeu que aquilo era maior do que um colar. Era uma rede. A juíza Beatriz Lacerda convocou uma audiência emergencial. O fórum estava cheio. Joana, ao lado de um advogado novo, conseguido com o apoio de André. Beatriz com assistente social. Henrique presente pela primeira vez, como prova viva. André se levantou. Excelência, nós descobrimos uma conspiração de mais de uma década. Patrícia Albuquerque, em conluio com o juiz Renato Vasconcelos e outros, cometeu apropriação ilegal de uma menor, internação fraudulenta do companheiro, desvio de recursos e fabricação de provas para incriminar uma inocente. O murmúrio cresceu. Eu peço prisão preventiva, André concluiu, e abertura de investigação ampliada. Patrícia se levantou, agora sem máscara. Isso é perseguição. Sente-se, ordenou a juíza. Patrícia apontou para Joana. Essa menina não é filha dessa mulher. Eu tenho documentos. Henrique falou do lugar dele. Seus documentos são falsos. Eu estava lá quando a Beatriz nasceu. Joana é a mãe biológica. Você sempre soube. Patrícia encarou Henrique com ódio. Você devia estar trancado. Henrique segurou o olhar. Eu fiquei trancado 11 anos por sua ordem. A juíza bateu o martelo. Ordem, senhora Patrícia Albuquerque. A senhora está presa preventivamente. Oficiais conduzam. Enquanto era levada, Patrícia gritou para a sala, para as câmeras, para o mundo. Isso não acaba aqui. Eu tenho coisa de todo mundo. Se tentarem me afundar, eu levo muita gente comigo. Para o público, era a queda de uma vilã. Para quem conhecia o sistema, era o começo de uma guerra. Na prisão preventiva, Patrícia percebeu rápido que o nome dela já não abria portas como antes. Alguns advogados arrumavam desculpas, outros nem atendiam. Renato Vasconcelos estava suspenso. O contador tinha sumido. E um medo novo nasceu: perder o controle. Ela pediu
pediu uma visita urgente para alguém que ainda devia favores, o senador Sérgio Antunes. Encontrou com ele longe de câmeras, prometendo informação que podia salvar ou destruir. Sérgio chegou suando, como se o próprio terno denunciasse. Isso está saindo do controle, ele disse. O promotor André não é alguém fácil de comprar. Patrícia sorriu sem humor. Então não compra, tira do caminho. Eu não posso tirar um promotor assim, Patrícia. Ela se inclinou. Pode sim, você sempre pôde. Só que agora você está com medo. Sérgio apertou a mandíbula. Estão dizendo que Henrique apareceu. Se ele ficar, você está acabada. Henrique está morto pro mundo. Patrícia mentiu, mesmo com o pânico batendo no peito. E se não estiver, vai ficar. Sérgio ficou duro e Patrícia colocou em cima da mesa um papel dobrado. Números, datas, assinaturas. Coisas que um senador não devia ter nem perto. Se eu cair, ela disse, eu não caio sozinha. Sérgio engoliu seco. O que você quer? Quero que sumam com o vídeo. Quero que desacreditem a menina. Quero que André seja tirado do caso. E se Henrique continuar, eu quero ele fora. O senador olhou com nojo. Mas nojo não manda quando o medo governa. Tem um jeito, ele admitiu. Mas se der errado, você me puxa. Patrícia sustentou o olhar. Se der errado, você cai sozinho. Eu só me garanto de não ficar sozinha. André soube dessa conversa dias depois, por mensagem anônima de alguém cansado de ser engrenagem. Cuidado, Sérgio está se mexendo. O aviso veio a tempo, porque a pressão começou. Um repórter apareceu perto do endereço temporário, fazendo pergunta como se Joana fosse a acusada. A senhora manipulou a criança? Um carro escuro estacionou na esquina 2 noites seguidas. Depois, Beatriz recebeu um bilhete no colégio. Heróis também caem. Beatriz levou o bilhete para Joana com as mãos geladas. Henrique rasgou sem ler tudo. Querem assustar a gente, ele disse. É só o que eles sabem fazer. André reagiu rápido. Pediu proteção discreta, mudou o local onde a família estava e acelerou medidas. Audiência emergencial para ampliar investigação e acionar órgãos superiores. Nessa audiência, Patrícia tentou a jogada mais cruel, atacar antes de ser esmagada. Quando a juíza deu a palavra, Patrícia não chorou. Falou como quem negocia com fogo porque acha que controla o incêndio. Eu tenho informações sobre uma rede de corrupção, disse. Pagamentos, intimidação, compra de decisões. E o principal responsável está aqui. Um silêncio pesado caiu. Patrícia ergueu o braço e apontou. O senador Sérgio Antunes. A sala explodiu. Sérgio levantou o vermelho. Mentira, eu tenho gravações. Patrícia respondeu. Conversas, transferências, assinatura. A juíza bateu o martelo. Ordem. Senador, permaneça no local. Eu tenho imunidade, ele gritou. Imunidade não cobre obstrução, ameaça e crime grave. A juíza respondeu. Firme. Oficiais, impeçam que ele saia. André pediu um intervalo curto para checar o material. Dessa vez, não era teatro. Havia áudio, havia rastro, havia documento. A juíza voltou e falou com clareza que cortou o ar. A partir deste momento, determino a ampliação da investigação, comunicação às instâncias competentes, bloqueio de ativos vinculados e medidas de proteção para testemunhas, incluindo a menor Beatriz. Sérgio tentou sair. Foi contido. Pela primeira vez, o poder foi obrigado a obedecer. A notícia explodiu fora do fórum. O senador escoltado, o juiz suspenso, Patrícia virando delatora e no centro de tudo uma menina de 11 anos que teve coragem de apertar gravar quando os adultos preferiam fingir. Naquela noite, Henrique olhou para Beatriz do outro lado da mesa do pequeno apartamento e disse o que guardou por 11 anos. Eu não consigo te devolver o tempo, mas eu te prometo uma coisa. Ninguém encosta em você sem passar por mim. Beatriz o encarou com uma mistura exata de dor e esperança. Eu não preciso que você seja perfeito, ela disse baixo. Eu só preciso que você fique. Henrique assentiu, os olhos molhados. Eu fico. Nos dias seguintes, André juntou as peças. Pagamentos para o juiz, dinheiro para a clínica, o fundo, documentos falsos, nomes que apareciam de novo e de novo. E quando o sistema tentou se proteger, já era tarde. O juiz Renato Vasconcelos tentou fugir. Foi pego num aeroporto com passaporte falso e dinheiro vivo. Operadores caíram. Intermediários começaram a falar. E a rede, aos poucos, desmoronou. Na audiência final do primeiro bloco do caso, a juíza encarou Patrícia. A pena inicial pelos múltiplos crimes seria elevada. Diante do nível de cooperação e das provas entregues, a pena é reduzida para 20 anos, com possibilidade de progressão após o cumprimento mínimo legal, conforme avaliação. Patrícia assentiu.
exausta. A senhora quer dizer algo? Patrícia olhou para Beatriz, sentada entre Joana e Henrique. Beatriz, eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu não mereço perdão. Eu só queria que, no fim, saísse alguma coisa boa, mesmo que tarde. Beatriz não respondeu. Não havia ódio, mas também não havia perdão. Havia uma calma estranha, a calma de quem finalmente sabe quem é e de onde veio. Quando Patrícia foi levada, Joana sentiu algo que não esperava. Não alegria, mas um vazio, porque vingança não devolve anos. 3 meses depois, a vida de Joana, Henrique e Beatriz começou a ganhar forma num lar simples, longe da mansão. Henrique passou por acompanhamento e deu depoimentos. Cada sessão era uma luta contra anos roubados, mas também um passo para fora do pesadelo. Joana recuperou legalmente a guarda de Beatriz. Foi um processo demorado, cheio de papéis, audiências e medo, mas no fim, o Estado teve que reconhecer o que a verdade já tinha provado. Na noite em que o documento final chegou, Beatriz abraçou Joana e disse baixinho: "Finalmente." Joana beijou a testa da filha. "Finalmente, meu amor." O aniversário de 12 anos veio com um sol leve. Henrique trouxe um envelope. O fundo tinha sido ativado. Era mais dinheiro do que Beatriz conseguia imaginar. "O que eu faço com isso?" ela perguntou, olhando como quem segura algo grande demais. Beatriz respirou e respondeu com calma: "Eu quero ajudar outras famílias, outras mães, outras crianças." Joana ficou com os olhos cheios. "Você tem certeza?" "Tenho. O dinheiro não devolve os anos, mas pode impedir que outras pessoas percam os delas." Henrique segurou a mão da filha. "Então a gente faz do jeito certo." Semanas depois, quando a poeira da mídia baixou, Beatriz voltou para a escola com outra vida. Não era mais a filha da Albuquerque, e sim a menina que não deixou uma injustiça virar sentença. Alguns olhavam com curiosidade, outros com respeito e alguns com inveja. Beatriz aprendeu a andar com a cabeça erguida sem precisar de aprovação. Joana voltou a cozinhar, mas agora por escolha, não por prisão. Começou a dar aulas em um projeto comunitário para mulheres buscando trabalho, e cada vez que uma delas conseguia um emprego, Joana sentia que recuperava um pedaço do tempo roubado. O fundo virou o primeiro tijolo de um projeto pequeno e honesto, uma iniciativa de apoio jurídico e acolhimento para famílias separadas por abuso de poder. Beatriz insistiu num nome simples, direto: Verdade, porque foi isso que salvou as 3. E Joana, a cozinheira negra que quase foi condenada por um crime que não cometeu, entendeu algo que nunca mais esqueceu. A verdade pode demorar, pode doer, pode custar caro, mas quando ela chega, não existe martelo que consiga apagar.